passo a palavra agora para o professor Valnei Francisco de França Filho, que vai tratar um pouco a respeito do cinema e direitos humanos, contribuições da linguagem audiovisual para direitos em debate. O professor Valnei é advogado, graduado em Direito pela Unicuritiba, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, com recente incursão em projetos de audiovisual e criação de conteúdo digital. Professor, fique à vontade. Obrigado pela apresentação. Fazendo uma contribuição um pouquinho maior para ampliar um pouco a percepção de vocês com relação ao tema, eu acho que a minha contribuição vai ser meio que dar continuidade ao que já foi mostrado até aqui, né? Quero agradecer já o espaço, eu achei incrível essa realização. Acho que é muito bom que isso está acontecendo e que tem tanta gente interessada. Eu fiquei muito feliz com isso. E obrigado, Camila, pelo convite, pelo contato. Foi inesperado e muito, muito feliz. Bom, contribuições da linguagem audiovisual. Para começar, eu não sei em que nível as pessoas estão aqui em contato com o cinema, com a linguagem audiovisual, etc. Então, vou dar uma introdução para a gente poder melhorar e qualificar o debate nas próximas palestras. Para começar, a linguagem audiovisual e cinema não são a mesma coisa, né? Não raro o cinema tenha absorvido essa linguagem ao longo do tempo, porque lá nos primórdios, né, em 1895, se eu não me engano, com aquela relação dos irmãos Lumière, né, aquela primeira apresentação pública em praça, apresentação paga, aquela projeção de filmes. Foi ali que começou o cinema, que por muito tempo foi mudo, depois veio a linguagem audiovisual, porém não sincronizada, né? O áudio aparecia como uma fala externa, com sons, o uso de filarmônicas, o uso de instrumentos. Porém, o marco histórico da junção entre dois elementos culturais, né, que a gente se relaciona desde os primórdios da humanidade, que é o som e a imagem, foi num filme chamado O Cantor de Jazz, de 1927. Eu não vou passar a imagem para vocês, mas quem quiser jogar no Google aí, O Cantor de Jazz. Esse filme, ele usava um instrumento chamado vitafone. E foi assim a primeira vez que eles conseguiram sincronizar num produto único, numa expressão artística única, o som e a imagem. Em 1927. Em 1922 foi a, a, o evento de arte moderna aqui no Brasil, e naquela época ainda não se discutia muito sobre cinema. Para vocês verem como é uma expressão artística relativamente nova. Entrando nessa seara, eu vou dar alguns exemplos do potencial que é a linguagem audiovisual, tá? Tanto para construir quanto para destruir. Porque a gente, né, eu pelo menos como defensor dos direitos humanos, a condição de defensor, ela pressupõe uma condição ou uma iminência de ataque àqueles direitos, né? Primeiro, é inegável hoje, amplamente reconhecido, por exemplo, que a linguagem audiovisual, a partir da neurociência, ela é benéfica para o processo de aprendizagem, principalmente na primeira infância. Se você usa um vídeo educativo, a utilização de slides, etc., qualquer produto de audiovisual vai facilitar e muito o processo educativo. Isso que eu estou falando não se aplica para a situação que a gente se encontra, porque numa situação pandêmica, onde existe a obrigação de usar as ferramentas em tão pouco tempo, a gente vai precisar de um levantamento de dados mais para frente para saber se foi bom ou não foi, e se foi um tempo hábil para a gente se adaptar a essa realidade. Bom, agora a gente vai para a parte destrutiva do potencial do uso do audiovisual. E aqui eu vou falar de um cara chamado Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista. Por que eu vou falar dele? O Goebbels, ele fez um processo, né, uma campanha. Ele conseguiu, através da linguagem audiovisual, convencer a população alemã a entrar em guerras.
ele conseguiu, através do audiovisual, convencer a população alemã a talvez anuir ou, quem sabe, não achar tão ruim a exclusão, a prisão e, no último momento, a quase aniquilação do povo judeu. E por que isso está tão relacionado? Porque a Carta Internacional dos Direitos Humanos, ela surge a partir do pós-guerra. E está tudo muito relacionado. Vou citar alguns exemplos. Curiosidade, o Goebbels ele tinha um telejornal. E esse telejornal ele era transmitido nos cinemas. A partir do momento em que eles perderam a narrativa, a opinião pública, a primeira coisa que eles fizeram foi fechar os cinemas. E isso é um sintoma, né? Tanto lá, quanto aqui, quanto em qualquer lugar. Então, que fique um pouco de reflexão para a gente sobre o momento que vive a cultura atual no Brasil, né? Dito isso, a utilização da linguagem audiovisual para fins de defesa ou de luta por direitos humanos, ela corre muito pela esteira da denúncia. Isso ocorreu em diversos países onde houveram ditaduras, por exemplo. A exemplo do neorrealismo italiano, né? Onde tem um dos diretores que eu mais gosto, que é o Pasolini. Aqui no Brasil, durante a ditadura militar, a gente teve o movimento do cinema novo, que inclusive tem um documentário que se chama Cinema Novo. Estava disponível na Netflix, eu não sei se ainda está, mas se estiver eu sugiro que assistam. Para vocês verem a magnitude, o potencial que tem a linguagem audiovisual. E agora eu vou partir para alguns exemplos práticos. Tá? Primeiro, eu vou pegar um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Esse filme era mudo, porque não tinha diálogos, mas ele tinha som. Então, fazia uso do audiovisual. Ele foi feito para você pegar uma imagem, né? A gente sabe que a imagem de movimento, a sensação de movimento é uma ilusão, né? Na verdade, o que a gente tem é uma sequência de imagens que formam a sensação de movimento. Para a gente ter no cinema aquela sensação de movimento normal, natural, a gente precisa de 24 frames ou 24 fotos por segundo. Naquela época que foi feito Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, aquele filme foi feito com apenas 16 frames. E é por isso que dá aquela sensação frenética do filme o tempo inteiro. É por isso que as pessoas andam pulando. É por isso que quando ele pega uma ferramenta, ele pega de um jeito extremamente frenético. E isso ajudou muito, né? Era a capacidade que tinha na época, com as limitações da época, e foi assim que o Charlie Chaplin conseguiu mostrar para o mundo como que a máquina assumiu as relações de trabalho. Né? Era um momento de transformação industrial no mundo, e ele conseguiu representar isso com as limitações da época. Aquele filme frenético, aquela cena que inclusive virou foto, né, do operário no meio da engrenagem, o homem sendo consumido pela máquina ali, a máquina começou a mandar. É revolucionário. Outro exemplo, eu vou pegar, quem puder, dar um Google rapidamente e procurar uma pintura chamada Os Retirantes, do Portinari. Quem der uma olhada nessa pintura, mesmo que não tenha tanta sensibilidade para artes plásticas, dá uma olhada e tenta perceber o que você extrai dessa pintura. O que tem ali, né? Ela tem um ar pesado. Por trás daquela pintura existe uma realidade, existe um contexto histórico. Existem pessoas reais que passaram por algo muito difícil. Tá? E vou dar um spoiler aqui, mas o que o Portinari representou com essa pintura era a situação do êxodo rural, principalmente no Nordeste, onde famílias inteiras andavam quilômetros e quilômetros atrás de subsistência, de sobrevivência. Olhando a pintura do Portinari, você tem a possibilidade de ter uma impressão e se aproximar daquela realidade. Agora, quando você lê um livro chamado Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eu acho que a maioria já leu, porque, se eu não me engano, era livro de vestibular uma época,
Vidas Secas. O que o Graciliano Ramos dá a mais nessa imagética? Ele dá uma narrativa, ele dá nome aos personagens, ele aproxima você cada vez mais daquela realidade doída. Ele dá um contexto ali, ele dá sentimento, ele dá sofrimento, ele descreve as coisas com detalhe. Agora, a gente vai além e a gente vai pegar uma adaptação de Vidas Secas feita para o cinema, inclusive durante o Cinema Novo, do Nelson Pereira Santos. Esse filme, ele já dá mais uma outra camada. E ele está falando da mesma realidade que o Portinari retratou em Os Retirantes. Ele está falando da mesma realidade que o Graciliano Ramos falou no livro Vidas Secas, em quase 200 páginas. Aqui é um filme de quase 2 horas e ele vai deixar você imerso naquela realidade, com uma trilha sonora que te envolve, com um som. Quando as pessoas choram, aquele choro é real. Quando as pessoas falam, aquela voz é real. Quando as pessoas sofrem, aquele sofrimento pode ser visto, pode ser sentido, pode ser ouvido. E é simples perceber como que a linguagem audiovisual atinge você, porque não raro a gente está no cinema, por exemplo, e a gente fica arrepiado. Estar arrepiado é mais um sentido seu sendo ativado ali. Claro que é possível você ficar arrepiado vendo uma pintura, claro que é possível ficar arrepiado lendo um livro. Mas no cinema, né, numa sala de cinema, no escuro, ambientado, com aquele som, com aquela imagem que toma conta do ambiente, ela tem um poder. Né? Dentro da gente, a gente sabe que ela tem um poder. E a gente sabe que a linguagem audiovisual tem um poder porque a gente vive num mundo cada vez mais tomado pelo audiovisual. Existem pessoas, bilhões de pessoas, quase o dia inteiro na frente de uma tela só com linguagem audiovisual. O que é o Instagram se não é só audiovisual? O que é o TikTok, que eu não tenho, mas eu sei, é só audiovisual aquilo. E as pessoas passam horas e horas e horas. Agora, como último exemplo, que eu falei de filmes, falei de relações entre outras expressões artísticas, eu vou dar só mais um exemplo, que é do filme Cidade de Deus. Tem uma sequência no Cidade de Deus que eu acho maravilhosa, que é a sequência da galinha, que acho que todo mundo deve conhecer. Né? As pessoas estão numa festa, provavelmente promovida pelo tráfico, no meio da favela, e começa ali, fazer churrasco, corta uma galinha, corta outra galinha. Nisso ele dá foco em uma outra galinha, como se ela estivesse percebendo o que estava acontecendo e ela começa a ficar agitada. De repente ela salta dali e sai correndo. Na hora que ela sai correndo, vira um caos. Só que vira um caos num primeiro momento que você fica até lúdico, porque a gente vai seguindo aquela galinha, né? Se vocês procurarem no Google como que foi filmado aquilo, é muito legal. Um cara correndo com uma câmera atrás da galinha. E ficou muito interessante. Só que as crianças, né? Eles colocaram as crianças na frente para perceber que era lúdico mesmo correr atrás da galinha. Só que depois, o Fernando Meirelles vai e joga a realidade na nossa cara, porque a galinha chega bem em cima do Buscapé, que é o personagem principal da trama, e o Buscapé vai pegar a galinha. Na hora que ele vai pegar a galinha, ele olha para um lado e tem o tráfico, na hora que ele olha para o outro, está a polícia. O Fernando Meirelles, numa sequência que dura menos de 3 minutos, se eu não me engano, ele conseguiu representar o que é a realidade de um jovem favelado. Isso em 2000. Em 2020 não mudou nada. Aliás, em 2020 a gente tem um terceiro poder disputando espaço nas favelas que está reconhecido hoje, que são as milícias. Então, o Meirelles conseguiu em 3 minutos, entendeu? 3 minutos já é o suficiente para fazer um artigo, para fazer uma tese. E outros exemplos que são possíveis de ser feito, a gente pode colocar. Eu tenho só um exemplo para falar, que é sobre um filme que foi de 1915, que se chama O Nascimento de uma Nação. Quem puder colocar, que é do D.W. Griffith. Esse filme, ele mostra o potencial do audiovisual porque não era a primeira intenção do diretor fazer o que fez, mas esse filme virou meio que o hino da supremacia branca nos Estados Unidos. Tanto é que o Spike Lee,
em Um Infiltrado na Clã, ele usou esse filme para debochar dos supremacistas brancos. Tem uma cena, acho que é no terceiro terço do filme, onde estão várias pessoas encapuzadas assistindo um filme, e esse filme que está passando é O Nascimento de uma Nação. Quase 100 anos depois, esse filme ainda movimenta grupos extremistas brancos. Tanto que o Spike Lee, no pós-crédito, ele coloca as cenas daquelas manifestações dos supremacistas brancos, aquela sequência com tochas, com máscaras, com aqueles cantos, né, supremacistas. E eu acho que as possibilidades vão muito mais além. A gente pode, eu coloquei alguns filmes nacionais aqui, por exemplo, Bicho de Sete Cabeças, para falar sobre a luta antimanicomial, Narradores de Javé, que é um filme nacional também, que você pode falar sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, a importância da história contada. Enfim, gente, são infinitas possibilidades e eu acho que a questão dos direitos humanos, a gente tem uma responsabilidade com tudo isso, né? Primeiro de como se colocar, talvez, nesse espaço, como disputar essa narrativa, porque se a gente vê um filme que há 100 anos está conduzindo grupos paramilitares, grupos extremistas, como ocupar esse espaço, né? Em telas cada vez menores, em tempos cada vez mais reduzidos. Acho que essa é a reflexão. Acho que é isso, gente. Minha contribuição. Agradeço o espaço. Obrigado.